Paz do Senhor aos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula. Estamos trabalhando aqui a nossa sexta apostila, tratando da matéria de Teologia do Novo Testamento. Paramos o vídeo anterior na página 41, retomamos na página 41, dando prosseguimento ao tópico. Em João, os milagres autenticam a pessoa e a missão de Jesus e demonstram a presença de Deus. João registra apenas 7 milagres, menos que nos sinóticos. Os milagres são a transformação da água em vinho, a cura do oficial, a cura no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, o andar sobre as águas, a cura de um cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. Para João, os sinais não são um fim em si mesmo, eles foram selecionados para revelarem o poder de Deus e para levarem a crença em Jesus. Lição 6, vida cristã. Esse tema é muito forte na primeira epístola. Aquele que nasceu de novo não pode permanecer na prática do pecado. Não há a ideia, não há ideia de que o cristão não peca, mas que não pode continuar no erro de forma habitual. O verbo permanecer ocorre 27 vezes, está ligado à ideia de permanência em Deus. Encerramos a página 41, página 42. Com relação ao mundo e às coisas que há nele, o cristão não pode amá-lo. Todo tipo de concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida que caracterizam um estilo de vida mundano, afasta de Cristo, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Enquanto nutre o ódio pelo mundo, em contrapartida, o cristão deve amar o próximo e dar sua vida por ele. Amemos uns aos outros. Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Deve ser um amor real e sincero. Não amemos de palavra nem de língua, mas de verdade e de fato. A vitória do cristão sobre o mundo acontece pela fé. E essa fé é a base da confiança em Deus, que tudo que ele pedir em oração, segundo a vontade, ele nos ouve. Lição 7, escatologia. No Evangelho de João, se faz referência à vinda de Cristo. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Na primeira epístola encontramos, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas é no Apocalipse que esse tema é mais desenvolvido, independentemente do método de interpretação do Apocalipse, preterista, histórico, contínuo, idealista ou espiritual ou futurista. A vinda pessoal, visível e triunfal de Jesus em glória é uma ocorrência escatológica sobre a qual não resta a menor dúvida. Seguindo a posição do nosso seminário, pré-tribulacionista e pré-milenista, quanto aos eventos escatológicos no Apocalipse, a manifestação de Jesus será precedida por alguns sinais, 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos e pelo anticristo. Após esses últimos acontecimentos, Cristo derrotará o anticristo, o falso profeta e os aliados, e aprisionará o diabo por 1000 anos. Haverá a ressurreição dos justos e dos injustos depois do milênio, o estabelecimento do milênio, a soltura de Satanás e seu destino eterno, a ressurreição e o julgamento final dos ímpios e seu destino, o estabelecimento do novo céu e da nova terra. No final desse livro há uma declaração de Jesus registrada por João. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Encerramos a página 42. Na página 44, tópico 5, Teologia Paulina. Autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento,
torna Paulo o maior teólogo. Nós vamos na teologia paulina agora, tá? Encerramos lá o tópico de João. O maior teólogo e pensador da igreja primitiva. Paulo é o único dos autores de escritos neotestamentários de cuja pessoa e história que temos informações. Paulo não foi só um escritor e missionário, mas também o maior teólogo cristão. Paulo teve uma formação rabínica, como ele mesmo afirma. Apesar de ser judeu e de concentrar sua pregação e ministério principalmente entre os judeus, o trabalho de Paulo acabou sendo feito quase só entre gentios. Ele era o apóstolo dos gentios. E o seu chamado era para pregar ao mundo gentílico. As cartas de Paulo, Gálatas 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemã e 1 e 2 Timóteo e Tito, contestado por autores mais liberais, não são tratados de teologia sistemática, mas foram produzidos por circunstâncias e ocasiões vivenciais das igrejas destinatárias. No mundo antigo, as cartas particulares eram utilizadas como meio de comunicação. Escritores, oradores e filósofos como Romano Cícero e Sêneca faziam uso de cartas que continham em média 250 palavras. A média das cartas de Paulo chegava a aproximadamente 1.300 palavras, conforme a opinião de Robert Gundry. Paulo foi o inventor de uma nova forma literária, epístola, uma novidade por ser carta tão prolongada devido à sua natureza teológica. E, usualmente, na natureza comunitária dos endereçados, as epístolas de Paulo são verdadeiras, são cartas verdadeiras, porquanto possuem endereços genuínos e específicos no que divergem das antigas epístolas literárias que eram escritas para o público em geral, a despeito de seus endereços artificiais. Seus escritos e pensamentos são a principal fonte de teologia propriamente dita. Cristologia elaborada, martiologia, soteriologia, pneumatologia e escatologia. Perseguidor da igreja cristã, Paulo converteu-se a Cristo na estrada de Damasco. Na ocasião, ele recebeu sua chamada apostólica para pregar o evangelho ao mundo gentílico. Sua conversão deve ter ocorrido em 32 e 35, que foi seguida de uma viagem à Arábia e a Damasco. É possível que no ano 35 ou 38, Paulo tenha visitado Pedro em Jerusalém. Depois o apóstolo foi para as regiões da Cilícia e da Síria, onde ficou cerca de 10 anos. Sua segunda visita a Jerusalém deve ter ocorrido em 46 a.C. Provavelmente depois de Cristo, que tem um erro de escrita aqui. Provavelmente ele tenha sido membro do Sinédrio. Lição 5.1 Fontes do pensamento paulino. Vamos estudar sobre as principais fontes que fundamentaram a influência e influenciaram a teologia de Paulo. Ele era um homem de 3 mundos, judaico, romano e grego. Foi educado como judeu na religião e cultura hebraica. Viveu no mundo grego, cuja cultura, religiões e maneira de encarar o mundo eram dominantes em sua época, seu tempo. E pertencia ao mundo romano como cidadão do mesmo. Pode-se falar então de uma multiculturalidade na formação do pensamento teológico de Paulo. Encerramos a página 44. E prosseguimos na página 45. Lição 1, grega, helênica. A familiaridade, aqui as ascendências das culturas de Paulo. A familiaridade com o mundo grego é indicado pela sua origem, Tarso, centro do epicurismo, segundo a opinião de Joaquim Gnilka.
É impossível compreender a mensagem e a teologia do apóstolo Paulo sem levar em conta a sua evolução anterior. A sua atividade foi profundamente marcada pelo seu nascimento e crescimento no seio da diáspora. Ele nasceu em Tarso, na Ásia Menor, cidade florescente, aberta à cultura grega, pátria de eminentes filósofos de tendência estoico-cínica, como Crisipo e Zenão. Formas e exigências, página 62. Paulo conheceu o cristianismo helenista de Jerusalém, como judeu helenista. Paulo frequentava a sinagoga dos libertos, onde ouviu a pregação irresistível do helenista Estevão. Provavelmente, Paulo, apesar de judeu, foi influenciado pela filosofia grega em sua maneira de pensar e de ver o mundo. Ao lermos suas epístolas, deveremos procurar paralelos no mundo grego, em sua literatura, filosofia, religião, para que haja uma compreensão adequada de seus escritos. Aliás, esta é uma ideia defendida por muitos estudiosos de Paulo, que ele era um judeu da dispersão e, portanto, muito influenciado pela cultura helênica, pelas religiões gregas, pelo dualismo grego entre o mal e o bem e pelas ideias do neoplatonismo de sua época. Nos dias de Paulo, havia diversas correntes filosóficas que moldavam a maneira de pensar das pessoas daqueles dias. Em Atos 17, encontramos o apóstolo discursando no Centro Filosófico de Atenas, capital cultural da Grécia e do Império. Entre estes, havia epicureus estoicos, que eram duas das correntes mais influentes da época. O estoicismo era materialismo e panteísta. Era materialista e panteísta. Eles criam que tudo estava ligado à matéria. A forma mais elevada da matéria era a natureza divina e permeava todo o universo. A matéria era chamada de fogo. Zeus, um deus, criam que este fogo divino, ou Deus, gerou o universo e um dia retomaria novamente o universo mediante um grande incêndio. Esse ciclo de criação e destruição pelo fogo se repete eternamente. O estoicismo é, portanto, determinista. As coisas são como são e não podem ser mudadas. Para encontrar a verdadeira felicidade, eles criam que devia-se entender o curso da natureza mediante a razão e simplesmente aceitar as coisas como são. Em contraste com esta forma de pensar estoica, Paulo ensina que Deus é uma pessoa e não parte do universo. Também ensinava que haveria um juízo vindouro e não uma destruição gigantesca que levaria a outro ciclo. O conceito de uma história linear com começo, meio e fim era algo completamente novo para o pensamento da época, no início do cristianismo. Por sua vez, os epicureus se concentravam na felicidade do indivíduo, ainda que tomassem uma direção totalmente distinta dos contemporâneos estoicos. Eles criam que o caminho da felicidade era através da maximização do prazer e a minimização da dor. A paz se buscava através de uma vida tranquila e contemplativa entre uma comunidade de amigos. Os epicureus eram materialistas, porém não eram panteístas. Eles criam que o universo foi formado a partir de átomos que caíam do espaço e que acidentalmente chocavam-se entre si e com o tempo formaram as estrelas, os planetas e a própria vida humana. Quando morremos, simplesmente nos dissolvemos e tornamos-nos novamente átomos. Eles criam em deuses, porém pensavam que eram como seres humanos, mas de uma ordem mais elevada. Esses deuses habitavam alguma parte do espaço, desfrutando uma vida de prazer e tranquilidade, e não tinham nada a ver com os seres humanos. Para eles, os sacrifícios e os rituais tinham apenas propósitos estéticos, pois não criam que os seres humanos devessem se preocupar com os deuses. A mensagem pregada por Paulo contrariava essa forma de pensar dos epicureus. O apóstolo ensinava que Deus se relacionava com a sua criação e nos criou com a capacidade de nos relacionarmos com ele. Um juízo futuro também se chocava com o pensamento deles. Encerramos a página 45. Ainda que durante seu ministério no mundo grego,
Paulo às vezes se utilizava de terminologias e conceitos filosóficos. Alguns elementos da filosofia grega no pensamento de Paulo são consciência, natureza, coisas que não convêm, ou contentar. Ele chegou a citar frases de alguns poetas conhecidos na época. Epimenides, 600 a.C., Arato, uma série de escritores da época, e a mencionar práticas esportivas da época. Outros termos são oriundos das religiões de mistério, como mistério, perfeito, mas que Paulo reveste de um significado totalmente distinto do seu original. Segundo, a formação, a parte judaica de Paulo, oriunda do Velho Testamento. A base da mentalidade e formação de Paulo é o ambiente judaico, no qual ele próprio dá testemunho. Como Paulo nunca recebeu uma teologia pronta, suas ideias devem ser entendidas a partir de seu embasamento original. A religião de Paulo reflete sua origem judaica, no monoteísmo culto, ética, fé nas escrituras hebraicas e até na hermenêutica. Seu método de interpretação era o literal. Como judeu, afirmava a centralidade da lei que incluía as tradições. Na época de Paulo havia dois tipos de judaísmo, o da Palestina e o da dispersão, o diáspora, nome dado ao Israel espalhado pelas cidades gregas e romanas do Império. Os judeus nessa época se concentravam tanto na Palestina como na dispersão. As maiores colônias judaicas estavam em Alexandria, em Roma e na Mesopotâmia. Os judeus da dispersão praticavam o judaísmo mais ameno, por causa da distância do templo. O contato constante com os gentios e a força influenciadora do helenismo. Entretanto, mantinham-se leais às principais instituições judaicas, como o sábado, a circuncisão, a lei sobre a alimentação. Paulo era um judeu da dispersão. Foi aparentemente criado em Tarso e sua educação rabínica se deu em Jerusalém. Pertencia por nascimento à tribo de Benjamim. Paulo se tornou um rabino formado aos pés de Gamaliel antes de se tornar cristão. Antes da conversão, Paulo se chamava Saulo, perseguidor da igreja cristã. Ele se declarou fariseu, filho de fariseus. Como filho de fariseu, Paulo certamente recebeu a educação padrão dos judeus nas escrituras sagradas. O seu conhecimento e domínio do Velho Testamento pode ser comprovado nas suas epístolas. Muito embora também tivesse recebido uma educação no helenismo, como veremos mais abaixo, predominou nele a sua educação judaica. É no judaísmo, no primeiro século, que encontramos a matriz de seu pensamento. As fontes de seu pensamento são as escrituras hebraicas, o ensinamento de Jesus Cristo e a tradição da Igreja Apostólica de Jerusalém e de Antioquia. Paulo considera as escrituras do Antigo Testamento inspiradas, para ele elas são sagradas, contêm os oráculos de Deus, suas palavras são citadas como tendo autoridade, elas são identificadas como a fala de Deus, elas são inspiradas por Deus. O texto de 2 Timóteo diz que toda a escritura é inspirada. Isso indica que tudo o que é reconhecido como escritura, ou tudo que é canônico, é inspirado. Usa a palavra theopneustos, divinamente inspirada, para destacar a origem divina da escritura. Exatamente por ter um conceito tão alto das escrituras, Paulo busca relacionar seu evangelho com elas, fundamentando-o e ilustrando-o com citações e alusões. Muito embora o judaísmo da Palestina fosse mais rigoroso por causa da presença do templo,
dos fariseus e escribas, não devemos postular uma diferença muito grande entre esses dois tipos de judaísmo. Apesar da diversidade teológica, há uma unidade em sua teologia, tanto quanto uma harmonia com os ensinos de Jesus e com o pensamento dos principais apóstolos e escritores do Novo Testamento. Nós encerramos na página 46, retomamos o próximo vídeo na página 47, com a lição 3, a formação cristã e apostólica do apóstolo Paulo. Boa aula, Deus abençoe a vocês.